Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui presidindo hoje aqui a sessão do doutor Evandro, doutor Bruno, doutor Anselmo, doutora Laila. Então, vamos começar a pauta que presidiu hoje, que é o processo 67 de 2006, Guarani contra o Amparo, Paulista 14, denunciado ao Amparo pela Procuradoria no artigo 9.680 CBJD, acumulado para parágrafo único, artigo 19 do REC. Doutor William, né, vai fazer uma declaração. Tem provas a produzir, doutor? Não. Só foi documental que a gente encontrou a multa da Fundação Paulista, só, que é algo Ok. que vai documentar. Doutor Evandro, a palavra para o relatório. Obrigada, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, todo procurador, defensores, auditores, secretaria. Processo 607 de 2026, Paulista Sub-14, Guarani versus Amparo. A Junta Procuradoria oferta denúncia em desfavor da agremiação Amparo, em curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, com parágrafo único do artigo 19 do regulamento específico da Convenção. Conforme consta nas ocorrências, informo que a equipe Amparo Atlético Clube relacionou apenas 21 jogadores. A agremiação possui ficha disciplinar no artigo específico, possui relatório de partida, possui súmula e a ADV. Você já vai fazer sustentação, né? E terá sustentação oral. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Anselmo. Boa tarde a todos, auditores, defensores presentes, da secretaria. A Procuradoria verificou, como relatado aqui, os cumprimentos da norma, foram caracterizados de agente infracional, ficaram no artigo 9, assim, reitero os termos e requer condenação. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor William, tem a palavra. Boa tarde a todos, senhores auditores, senhor presidente, senhor procurador, nobre colega, representante do sindicato, secretários. Aqui não vou me estender muito, até porque é uma questão de uma obrigação legal, mas acho importante trazer aqui na tribuna algumas situações que, até para levar em consideração, que, embora seja um descumprimento da quantidade de atletas, mas a gente está tratando aqui de uma agremiação que possui uma dificuldade financeira muito grande, uma agremiação que ela não congrega atletas profissionais, não aloja meninos, então depende dos pais para fazer o transporte dos meninos. Hoje é uma agremiação que ela procura trazer o esporte para a cidade, uma cidade com uma população de 60 mil habitantes, mais ou menos. Então existe uma dificuldade para poder levar esse esporte e ter meninos que possam disputar um campeonato de alto rendimento. Existe a dificuldade também pelo horário da partida, porque é disponibilizado pelo sistema da federação a quantidade dos atletas que são escalados. Então, se porventura no jogo da manhã um pai não leva o atleta, a agremiação fica nessa situação vulnerável. E por depender dos pais levarem os atletas, que a agremiação, de uma certa forma, fica bem delicada em termos de cumprimento da lei. Embora tenha ali um histórico de infração, já vim aqui outras vezes para poder relatar a dificuldade financeira que nós temos. E por se tratar aqui de uma quantidade mínima de atletas que não foram, nós estamos falando de um atleta que não compareceu, não houve prejuízo à partida. Então, o que se pede, ao menos, a observância do parágrafo 1º do artigo 191, que fala da infração pequena gravidade, para substituir a pena de multa por uma advertência, ou, caso se entenda, a observância dos artigos 182 e 182A, pela multa ser reduzida pela metade, também pela situação econômica da agremiação. É o que eu tenho a dizer. E agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor William. Doutor Evandro, provável. Obrigada, presidente. Parabenizo o nobre defensor e a nova procuradoria. Contudo, é um caso de regulamento. Se a equipe aceitou os termos do regulamento, ela tem que entender que são no mínimo 22 atletas. Nesse caso, não tem como não apelar ao clube,
em curso no artigo 9, inciso 3, em pena de R$ 500 e R$ 100 por atleta, dando um total de R$ 600. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, pela primeira oportunidade de me manifestar. Gostaria de cumprimentá-lo, e como nome da auditora, secretaria, procuradoria e as nobres defesas. E eu voto com o relator, senhor presidente. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade, o processo 607 condenou o amparo a uma multa no artigo 9, inciso 3, subjd acumulado parágrafo do artigo 19 do REC, uma multa de R$ 600. Obrigado, doutor. Já agradeço vocês, não? Jogamos em Goiânia, né? Tchau, tudo de bom, né? Tchau, tchau. Então, voltamos à pauta normal. Processo 472/2026, Valinhos Hyper contra Salto, Futebol Clube, Paulista Sub-15. O denunciado é o Pedro Missolo Silva, do Valinhos Hyper, no artigo 258, caput. Doutor Bruno, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 472/2026, julgado pelo Campeonato Paulista Sub-15. A Procuradoria apresentou denúncia em face do atleta Pedro Omissolo Silva, como curso do artigo 258 caput do CBJD, ponto que, conforme consta na súmula da partida, referido ao atleta teria, em primeiro momento, sido advertido por uma ação temerária, e, no segundo momento, foi substituído disciplinarmente, pois, na comemoração do gol de sua equipe, ele subiu e escalou o alambrado de delimitação do campo. Consigo que o atleta é primário, bem como é amador. 15. E este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Presidente, apenas reitero a questão. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laila. Obrigada, presidente. Considerando que foi a primeira manifestação, desejo boa tarde a todos, cumprimento o presidente e demais auditores, do procurador e secretaria. A aplicação do segundo cartão amarelo, expulso por comemorar de uma maneira um pouco mais efusiva, independente que já houve uma penalidade suficiente no cumprimento da suspensão automática, requerendo a sua absolvição, não havendo esse entendimento, a devida conversão da pena em advertência, ressaltando a primariedade do atleta e também que ele é amador. Obrigado, doutora Laila. Doutor Bruno. Obrigado, presidente. Aqui, ao meu ver, realmente o atleta ele cometeu uma infração disciplinar, então eu entendo que ao subir no alambrado ali, ele colocou, como muito bem pontuou a Procuradoria, em risco não somente a sua integridade física, mas também de seus companheiros, clube, torcedores, enfim, todos os presentes na praça de desporto. Mas, considerando ser um atleta primário e amador, eu substituo a pena por advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Evandro. Como relator, presidente. Também voto com o relator, então proclamo o resultado. Por unanimidade, o atleta Pedro Omissolo Silva, do Valinhos Hyper, foi condenado 258 caput à advertência. Próximo processo, 22/2026, Taubaté contra Paulista, no Campeonato Paulista Sub-14. O denunciado é o Miguel Andrade Carvalho, do Paulista, no artigo 254, para a primeira inciso do CBJD. Relator, doutor Evandro, já tem a palavra. Processo 522/2026, Paulista Sub-14, Taubaté Paulista, a doutora Procuradoria oferta denúncia em face de Miguel Andrade Carvalho, no curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD da equipe paulista. Conforme se extrai de súmula, após ser advertido anteriormente por uma falta temerária aos 33 minutos, foi advertido novamente por outra falta temerária, atingindo o rosto do atleta adversário, Pedro Galdino Rodrigues, com o bico da chuteira. O mesmo precisou de atendimento médico, mas permaneceu em campo. Possui prova de vídeos. Não sei, sabe correto. Ótimo, tem código, não precisa sair correto. Esse primeiro que eu não tinha vídeo. Sai correto. Obrigado, doutor Evandro. Imagina. Não possui ficha de antecedentes. Possui súmula, possui relatório de partida,
e a defesa será feita pela doutora Laila. É isso, relatório, presidente. Obrigado, doutora. Vamos ler a prova de vídeo, então. Está com 50 minutos? 55 cravados. Mas tem que ser um pouquinho antes. Então, você prepara a produção. Todos satisfeitos? Doutora Anselmo. Presidente, foi colecionado o vídeo apenas para mostrar ali que houve uma atuação ali temerária ou imprudente ali na jogada, ainda que não tenha intenção de causar o dano. Assim, a Procuradoria mantém ali, pelo menos no caput do 254, como capturado. Né? Obrigado, doutora Anselmo. Doutora Laila. Presidente, em que pese as imagens, a defesa entende que o ato é considerado desleal e não hostil. De fato, não havia intenção do atleta denunciado, esse estava na intenção dele atingir a bola, inclusive não estava de olho no atleta que vinha, então não houve nenhum tipo de intenção de fato. O objetivo dele era acertar a bola, que inclusive me parece que acertou antes de atingir o outro atleta. Então, a defesa vai requerer a desclassificação da denúncia por artigo 250 com a devida conversão e advertência. Caso não seja esse entendimento e passem pela manutenção integral da denúncia, também requerer a conversão e advertência considerando a ficha disciplinar do atleta e também o fato dele ser maduro. Obrigado, doutora Laila. Doutora Ivana. Obrigada, presidente. Eu vou acolher o pedido da defesa, desclassificando para 250 com pena de advertência como multa. Obrigado, doutora Ivana. Doutor Bruno. Obrigado, presidente. Eu voto com a relatora. Também voto com o relator. Então, por unanimidade, o Miguel Andrade Carvalho do Paulista foi condenado no artigo 250 à advertência. Próximo processo, 523/2026. Relator, doutor Bruno, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 523/2026. A Procuradoria presta denúncia em face de 2 atletas. A primeira atleta tem infrator seria o senhor André Gonçalves de Castro, como curso no artigo 250 do CBJD, outro que, conforme consta na súmula da partida, o atleta foi substituído disciplinarmente por desferir um beliscão no abdômen de seu adversário com o jogo paralisado. O segundo infrator seria Henrique Rabelo Marques, que seria a pessoa que recebeu o beliscão no primeiro momento. Ele foi substituído também disciplinarmente por desferir um soco no peito do seu adversário com o jogo paralisado. Dessa forma, a Procuradoria entendeu que o atleta teria infringido o artigo 254-A, parágrafo 1º do inciso 1 do CBJD. Consigo que ambos os atletas são primários e amadores, e a defesa escrita nos autos da agremiação do Alinho Esporte Clube. É do relator, senhor presidente. Doutora Anselmo. Presidente, a Procuradoria não localizou aqui vídeos em relação aos vídeo. Embora a cena pareça mais um carinho do que uma agressão, mas apenas ficou diferenciado aqui a primeira prática como um ato desleal ali, que não teria maiores gravidades, mas no segundo ato aqui do infrator Henrique Rabelo, houve ali um revide, né? Não no mesmo tom, mas ele seria um soco. Então, pelo relato ali apresentado, entende-se que foi uma prática de agressão física. De forma, reitero os termos e quero a condenação de ambos. Obrigado, doutora Anselmo. Doutora Laila. Obrigada, presidente. Considerando que consta da súmula, a defesa vai partir do princípio que a arbitragem deve estar muito perto para conseguir enxergar um beliscão, mas que essa atitude poderia ser
prontamente contornada com uma mera advertência, precisaria expulsar o atleta. Então, a situação da sua expulsão se deu muito mais pelo soco que ele levou enquanto vítima do que pelo ato que ele cometeu. A defesa vai requerer aqui a absolvição do atleta por entender que foi uma punição mais do que suficiente a sua expulsão, e caso não seja esse entendimento, mais uma vez vai se valer da ficha disciplinar do atleta e do fato dele ser amador para pedir a conversão de advertência. Doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente. Aqui eu não vejo nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade relativa à declaração da partida, então eu entendo que... Defesa? Tem defesa. Eu também não tinha visto. Bem lembrada uma defesa escrita da equipe do Valinhos. Nessa defesa, primeiro, ela consigna que não há nenhum elemento probatório, inclusive cita aqui o dúvida pro réu, levando em consideração que não há prova de vídeo juntada aos autos. Subsidiariamente, ela requer a conversão da denúncia para o artigo 250 do CPJD. Na dosimetria da pena requer a proporcionalidade, aplicação da pena mínima, os atenuantes da dosimetria da pena, inclusive com a aplicação do artigo 188 do CBJD. Esse é para o resumo da defesa. Aqui já no Pode partir para o voto. que eu voto, eu não vejo nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida, e tenho caracterizado ambas as infrações, tanto com relação ao denunciado André Gonçalves, como em curso no artigo 250 do CBJD, como do atleta Henrique Rabelo Marques, como em curso no artigo 254 do CBJD, e partindo deste pressuposto, eu entendo que, com relação ao atleta André Gonçalves, levando em consideração ser um atleta primário e amador, eu entendo caracterizar a infração, mas substituo por advertência. Com relação ao atleta Henrique Rabelo Marques, do Valinhos, eu entendo que realmente houve um revide desproporcional na conduta dele, então acredito que foi muito bom caracterizar a sua conduta, como no artigo 254 lá do CBJD. Aplico a pena mínima de 4 partidas e diminuo, como prevê o artigo 182 do CBJD, pela metade, ficando, portanto, apenado em 2 partidas. O primeiro advertência e o segundo Obrigado, doutor Bruno. Doutor Evandro? Como relator. Vou votar com o relator, mas eu confesso que não sei se um beliscão eu acho uma coisa um pouco mais que um 250, sabe? Mas eu não estou aqui para julgar, então não para ficar inventando moda. E eu diminuo um pouco na questão do fogo. Levar um beliscão é tão fora do normal que o cara deve ter feito até no susto, né? Mas enfim, a gente não tem vídeo, deve ter que levar o pé e encontrar no susto. Então, volto pelo relator também. Perdão. Então, por unanimidade, o André Gonçalves de Castro, do Baleão Raiper, foi condenado à advertência, e o Henrique Rabelo Marques, do Valinhos Esporte Clube, foi condenado a 4 partidas, mas com a aplicação do artigo 82 foi apenas suspensão de 2 partidas. Agora nos próximos processos, doutores, colegas, eu não vou ficar cantando todo aquilo no processo, para a gente ir mais rápido, que a Paula está longa, né? E a Paula vai ficar feliz assim. Então, processo 52 para 2026, relator doutor Evandro, tem a palavra. Obrigada, presidente. Processo 583/2026, Paulista Sub-14, Valinhos Raifer versus Valinhos FC. Não, é o seguinte. É o seguinte, 52 para. Então, 524/2026, Grêmio Novo Horizontino versus Marília Sub-15. Primeiramente, a Procuradoria oferta denúncia em face de Enzo Cardoso Mazzoni Valieira, no artigo 250, 258 e 258, parágrafo 2º, inciso 2, todos do CPJD. Conforme consta em súmula, foi substituído disciplinarmente com o jogo paralisado, ainda no chão, trocar empurrões de maneira agressiva com seu adversário Jonas Correia Dias Campos.
Informa que após a substituição, o mesmo chutou a caixa térmica de sua própria equipe e proferiu as seguintes palavras direcionadas à equipe de arbitragem. Abre aspas. Vai tomar no seu cu, você é muito ruim. Informa ainda que o atleta precisou ser contido por companheiros por sua própria equipe quando se encontrava fora do campo de jogo. Possui prova de vídeo. O atleta não possui antecedentes. Senhor Jonas, segundo denunciado, senhor Jonas Correia Dias, em função do artigo 250 do CBJ de Marília, conforme consta em súmula, foi instituído disciplinarmente com o jogo paralisado, ainda no chão, trocar empurrões com o seu adversário de maneira agressiva, o senhor Vitor Comércio Souza, número 2. Está no mesmo link. E o senhor João Júlio Borges, 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJP, do Grêmio Novo Horizonte, substituído disciplinarmente por segurar seu adversário fora da área penal, senhor Lourenço Fernandes Oliveira, impedindo uma oportunidade clara de gol. Senhor Enzo não possui antecedentes, senhor Jonas não possui antecedentes, senhor João não possui antecedentes, possui súmula e não possui defesa escrita relatória. Obrigado, doutor Leandro, doutora Sandra. Tem imagem? Então vamos lá ver a imagem. Então eu queria ter escrito. Tá bom. E play. Satisfeito? Aparece como isso. Vocês podem. Está no 1,1854. 1,1851.
Já. Doutor Anselmo. Tem terceiro? Não, defesa. As páginas 37. Pelo terceiro. Isso. As imagens trazidas demonstram ali a animosidade e trazem veracidade aí ao quanto relatado em súmula, que também deve ser considerado para comprovar aqui, né, o conjunto probatório. Em relação ao infrator Enzo Cardoso, se percebe as 3 infrações cometidas quando trocam empurrões de maneira agressiva ali, o ato hostil. 2, quando chuta a caixa térmica, a sua conduta contrária à ética e disciplina. E 3, quando profere xingamentos à arbitragem ou desrespeito à arbitragem, em termos do artigo 258. Da mesma forma, o atleta envolvido, segundo o infrator Jonas, que esteve envolvido ali no entreveiro ali, né? Ele deve ser denunciado e condenado conforme capturado. E por fim, o atleta, o infrator Jonas Julião, pelo artigo 250, conforme também relatado. Assim requer a condenação dos 3, conforme denunciado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Alara, os dois atrás de novo e não chegam, né? Isso. Obrigada, presidente. Vou iniciar pelo senhor Enzo. As imagens são muito claras do momento da revolta dele. A agremiação vinha ganhando de 2-1, a bola saiu, a lateral cesta deles, e aí naquele momento já de levantar para querer logo bater, o atleta adversário segurou, aí começou essa confusão ainda no chão, ele foi expulso, se revoltou com a sua expulsão, achando que deveria ser só o atleta adversário, não ele. E com a expulsão, o restante das imagens são claras que ele chuta a caixa cooler, né? Da sua própria agremiação, e consta da súmula ainda que ele proferiu tais falas. Defesa não vê outra linha de defesa que não seja pedir a análise pelo concurso do artigo 183 e as conversões da pena em advertência. E caso não seja esse entendimento pelo mínimo legal entre as denúncias que restaram capituladas aqui, considerando a primariedade e a aplicação do artigo 182 por ser um atleta primário. Já com relação ao senhor Julião, da mesma agremiação, aplicação da penalidade regulamentar, naquele caso de trocou um gol, a possibilidade de um gol por um cartão para defender a sua agremiação, a defesa entende que isso já é uma pena suficiente para ele, já que é o último homem presente, requerendo a sua absolvição, e não haver estendimento à conversão da pena em advertência, também considerando a sua primariedade e o fato dele ser amador. Obrigado, doutora Alara. Doutor Evandro, para o relator da defesa do Marília. Relator da defesa do Marília, o senhor Jonas Correia Dias. Ele que pede o aval do acusador do corpo de e as de gravidade necessárias para um ato hostil. O relato deve ser baseado na súmula, que foi substituído, no jogo paralisado e ainda no show trocando empurrões. Cessa-se o desentendimento no exato momento em que se levantam, sem qualquer desdobramento ou tentativa de agressão física, como socos e pontapés. Requer a defesa acolhimento integral da peça, pedindo secretário de absolvição do atleta, na ausência dessa dificuldade, subsidiariamente, fixar no mínimo legal. Este foi o Obrigado, doutor Evandro. Pode partir para o voto. Vamos lá. Vamos começar pelo senhor Enzo. É inadmissível a conduta, principalmente no sub-15, dessa revolta do atleta contra a arbitragem, contra a agremiação, enfim. Então, no artigo 250, eu vou apenar em 2 partidas, no 258, em 2 partidas. Os 2? Não. E no 258, em 2 partidas. Com a benesse do 182, fica 3 partidas de suspensão.
Quanto ao senhor Jonas, eu não vejo uma mera conduta, as imagens são claras. Então, eu vou apená-lo em 1.250 em 4 partidas, com a benesse do 252, 2 partidas. No caso do senhor João Julião, verificado o artigo 250, uma partida convertida em advertência como voto do presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutor Bruno. Isso. Ah, desculpa. Uhum. Então, Ok. Ok. Doutor Bruno. já fica 2 partidas, estabelece o ano 2, uma Essa partida. Perfeito. Com relação ao Jonas. Isso. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu uso dividir só com relação ao atleta Jonas. Eu entendo que, apenas por coerência, a aplicação da pena com relação ao atleta Enzo, que estava na mesma ação ali, na mesma conduta, eu aplicaria 2 penas, duas partidas, desculpa, e com a aplicação do 8.2 sai para uma partida. O Jonas? Isso, Jonas. É aquele. Mas foi o que eu fiz. Então, ele se votou com ela. Perfeito, exatamente. Então, vamos com Então, só para deixar claro. Eu tinha entendido que era 3 partidas. Não, mas ela retificou. Então, vamos lá, só para voltar também tranquilamente. O Enzo ficou 2 partidas para cada uma das 3 denúncias. E aí, somou-se 6 partidas, foi para 3. O Jonas, 2 partidas, foi para 1. E o João Julião, advertência. Voto com a relatora também, então, por unanimidade. O atleta Enzo Cardoso Mazzoni, Valiedo, Novo Horizonte, considerado as 2 partidas 250, 2 partidas do 258 e 2 partidas na conduta do 250 para o segundo inciso 2. Totalizando 6 partidas, aplicando o 82, 3 partidas. Já o Jonas Corrêa Dias do Marília foi condenado a 2 partidas por unanimidade, com 82, 1 partida. E o João Julião Robes do Novo Horizontino a 1 partida com de advertência, por unanimidade também. Próximo processo, 528/2026, relator, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Processo 528/2026, jogo válido pelo Paulista Sub-12, jogo entre Presidente Prudente e Marília. Aqui, a nota Procuradoria foi toda denúncia em face do auxiliar técnico e também do técnico da equipe do Marília. Com relação ao senhor Alisson Garcia Brandão, ele foi denunciado como incluso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, posto que após ter sido advertido, após o técnico do Marília ter sido advertido, o senhor Alisson, o auxiliar técnico, ora denunciado, o senhor Alisson, proferiu as seguintes palavras à equipe de arbitragem: vocês são muito ruins. Desta forma, teria descumprido e isso teria infringido o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Da mesma maneira, o senhor Lucas Augusto de Mello também foi denunciado como recurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, posto que, conforme consta da súmula da partida, em tom elevado, gesticulando com o dedo em riste, dirigiu-se à equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras, abre aspas, vocês são ruins demais e faltam com respeito com nós, fecha aspas. Consideram que ambos os denunciados são primários e a defesa escrita da equipe do Marília juntada nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora Ação. Embora a palavra, né, a letra, o escrito aqui não demonstra, né, e não parece que é tão desrespeitoso a forma que falou. No segundo caso, até tem que ele gesticulou ali com o dedo em risco, né? Eu entendo que nos 2 casos aqui há um respeito à arbitragem e à concordância também. Mas, dessa forma, a Procuradoria reitera o que não fica condenado. Será no live. Desculpa. Perdão. Tá bom. Aqui, senhor presidente, em breve resumo da defesa técnica, a agremiação, ela
forma que as falas não carregam em seu bojo qualquer xingamento, palavrão, ofensa, dignidade, homofobia, racismo, ameaça à integridade física dos profissionais da arbitragem, para que trata-se puramente de uma avaliação estritamente técnica, embora informal e calorosa no momento. Desta forma, ela requer absolução e não ser desse entendimento, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a pena mínima ou a advertência. Aqui, seu presidente. Só queria destacar que aqui no cabeçalho do endereçamento da petição ele colocou lustríssimo, não ilustríssimo. Então eu devo estar bastante ilustrado. Aqui, seu presidente, eu vou acolher o pedido da defesa, porque realmente eu não vejo aqui nas frases que foram faladas nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma ofensa à equipe de arbitragem, então eu não vejo aqui caracterizada nenhuma infração disciplinar. Então, eu voto pela absolução de ambos os denunciados. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Com o relator. Eu vou usar a discordar da procuradoria aqui, porque quando o cara fala, vocês são ruins demais, já estou corrigindo, vocês são ruins demais e falta respeito com nós, o cara ser expulso, olha, se isso é expulsão, Jesus amado. Depois do cara da chuteira lá, que eu terminei uma cota, né, a doutora Lara vai lembrar, isso seria até pior que isso aqui. Então, eu volto também com o relatório para a solução. Então, por unanimidade, tanto Alisson Garcia Brandão, auxiliar técnico Marília, quanto Lucas Augusto de Mello, técnico Marília, foram absolvidos. Processo 529/2026. Doutora Evandra tem a palavra. 5/2026, Paulo para subir R$13 só para essas referências de valor. A Procuradoria oferta denúncia em desfavor de Tiago Pereira Agostinho, no caput de 258 do CPJD do Realço. Conforme se extrai de ocorrências do diretor de partida, informa que após o voo da equipe Associação Acadêmica Real Futebol Clube, o Gandula, senhor Tiago Fernando Filho, expulso 52 minutos de jogo, após se dirigir a um jogador de campo número 6, Vitor Ventura. Dando da equipe referência futebol clube as seguintes palavras. Abre aspas. Vai tomar no seu cu. Vamos pôr. Ele não possui antecedentes, possui súmula, possui relatório de partido e possui defesa escrita do Real Fabrício pela presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Alessandro. Pedido pela página 26. Presidente, as expressões reutilizadas possuem aqui conteúdo ofensivo e agressivo, são dirigidas aí a atletas participantes da equipe, né? Sim. Aquela condenação do nosso conselho da denúncia. Obrigado, doutor Evandra, o relatório da defesa e já pode partir para o voto. Feito presidente, conforme a Associação Acadêmica Futebol Clube, essas alegações escritas do partido Thiago Fernando Posti, alegando que é necessária a observação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e individualização da pena, a ausência de gravidade concreta da conduta, embora a defesa reconheça que a manifestação atribuída ao denunciado não representa o comportamento ideal em ambiente esportivo, é imprescindível analisar os fatos sob a perspectiva concreta e proporcional. Não houve ameaça, não houve agressão, não ocasionou tumulto, não gerou paralisação, não provocou invasão, não estimulou a violência, não resultou em qualquer consequência disciplinar para outro. Trata-se de um episódio isolado, ocorrido no calor emocional da partida, sem maiores repercussões práticas. Diante exposto, requer
seja julgada improcedente a denúncia formulada em consequente absolvição do senhor Thiago Felipe subsidiariamente a condenação, aplicação da pena em patamar mínimo, incidência de 8 meses. É este o relatório, presidente. Passo a proferir o meu voto. Mais uma vez, um absurdo. Gandula xingar atleta. Aliás, Gandula se manifestar em jogo. Então, diante dos fatos, vou aplicar a pena do 258, pena de 15 dias, cabenesse de 182 devido à primariedade, a 7 dias de suspensão. Voto prefeito. Obrigado, doutor Godinho. Obrigado, senhor presidente. Com o relator. Eu vou ousar divergir só na questão da dosimetria, eu voto a uma suspensão de 30 dias, aplicando-se um 82, 15 dias. Então, por maioria, o Gandula, Thiago Fernando Osh, do Real Soccer, foi condenado a pena de suspensão de 15 dias, com o artigo 82, 7 dias. O professor Paulo procede, processo 530/2026, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Processo 530/2026, válido pela Paulista Sub-13, jogo entre Rio Bretano e Araçatuba Futebol Clube. Aqui é uma denúncia ofertada pela Procuradoria em face do senhor Walter dos Santos Júnior, massagista da agremiação do Araçatuba, posto que, conforme súmula da partida, após ter sido advertido por protestar contra as decisões da arbitragem mesmo em ato contínuo, protestou novamente, proferindo as seguintes palavras abertas: vocês estão de sacanagem, brincadeira que estão fazendo, fecha aspas. Desta forma, a Procuradoria entendeu que a atitude do senhor Walter teria infringido o disposto no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, consignam que o denunciado ele é primário e não há defesa escrita nos autos. É o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Anselmo. Presidente, embora não seja a palavra de baixo calão, aqui há um desrespeito em relação à arbitragem, no mínimo ali uma reclamação desrespeitosa. Frise que é um sub-13, ou é um profissional que está ali vivendo de suas funções e dando mau exemplo aos outros atletas para a condenação conforme capturou. Portanto, você me errou também. Doutora Lara. Obrigada, presidente. Com todas as vendas ao doutor procurador, a defesa entende que a livre expressão sua súmula não ultrapassa os limites legais e não caracteriza o núcleo do artigo denunciado requerendo a absolvição do denunciado. E caso não seja esse entendimento, considerando aí também a sua primariedade, ser um campeonato sub-13, a defesa requer a conversão da pena em advertência, lembrando que a arbitragem também está sujeita a críticas. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu também apoio o pedido da defesa, mas gostaria de ressaltar que não é, de forma muito bem consignada pela Procuradoria, a função do massagista de reclamar com a equipe de arbitragem, diferente do caso anterior, que é um auxiliares técnicos e do próprio técnico, mas eu também não vejo aqui nenhuma frase, nenhuma palavra que realmente desrespeite ali, que ultrapasse o limite do desporto. Então, eu acolho o pedido da defesa e voto pela absolvição neste caso. É meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Evandro. Com o relator. Também voto para o relator, então, por unanimidade, o massagista da Araçatuba, Walter dos Santos Júnior, foi absolvido na denúncia do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Próximo processo, 531/2026. Relator, doutor Evandro, tem a palavra. Processo 531/2026, Paulista Sub-13, Velho Clube versus Independente. A Procuradoria oferta denúncia em desfavor do senhor Vinícius Henrique de Oliveira, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD, da equipe independente. Segundo o relatório do árbitro, informa que expulsou o auxiliar técnico da equipe do Independente Futebol Clube, o senhor Vinícius Henrique de Oliveira, por discordar das decisões da arbitragem, prosseguindo as seguintes palavras. Abre aspas, você é despreparado, você é uma vergonha. Ele possui
Não possui ficha de antecedentes, mas com mais de um ano. Então, não possui. Possui súmula, possui relatório de partida. E não possui defesa escrita de relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Anselmo. Presidente e relatora, só para confirmar que não faz mais de um ano, porque a partida foi 17 de maio. Não, 25. 25. 25. 25. O jogo foi 35, só que a sessão foi dia 16 de 7. Não, na ficha, né? Não, na ficha. Tá falando na ficha. Na ficha, Na ficha, o jogo aconteceu de maio de 25. mas na sessão, que é a condenação, é do dia 16. 16 de julho de 25. Verdade. Ah, Que a condenação não. Tá. não faz mais de um ano. Tá. Entendeu? Entendi. Não, o jogo é 31 de maio. Então, possui Faz menos de um ano. Foi 2026. Faz menos de um ano. Isso aí. Então, só para ressaltar que faz menos de um ano. Perfeito. Mas é um outro caso que a Procuradoria denuncia por desrespeito. A gente sabe que ele tomou um cartão vermelho direto ali, a gente sabe que as palavras não foram tão faladas de forma tão mansa, o que motivou ali o árbitro a expulsá-lo. A animosidade deve ter sido grande, assim, reitero os termos e reitero a condenação. Doutor Alain. Obrigada, presidente. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de um representante da agremiação, Vinícius, auxiliar técnico da agremiação, estava no campo representando o seu time também. O que foi proferido não demonstra uma gravidade, como a gente normalmente vê nos julgados desse tribunal. A defesa entende que não existe um lucro do artigo 258, seja no caput ou nos seus parágrafos incisos, requerendo a absolvição do denunciado, e caso ele não seja esse evento, apesar de não ser primário, devemos nos ater a este caso em específico, onde é possível converter a pena em advertência. Obrigado, doutora Lara. Doutor Evandro. Obrigada, presidente. Sem mais delongas, diferente dos outros casos, houve sim infração ao capítulo 258, parágrafo 2º. Pelo fato da reincidência, eu voto em 2 partidas com a benesse do 82, uma partida pelo voto presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Com a relatora. Obrigado, doutor Bruno. Eu confesso que eu falar no anterior, você estão de sacanagem, você é uma vergonha, para mim é do mesmo sentido. Então, eu voto pela absolvição. Então, no processo em 3-1, por maioria, o Vinícius Henrique de Oliveira, auxiliar técnico independente, foi condenado ao artigo 250, parágrafo 2º, inciso 2, TJB, a 2 partidas. Com a aplicação do 82, ficou uma partida de suspensão. Próximo processo, em 3-3-2026, doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 533, 2016, jogo válido pelo Paulista Sub-17, jogo entre Atlético Aratinguetá, SAF e Pinda Futebol Clube. Aqui é uma denúncia foi dada pela Procuradoria de Justiça Esportiva em face do atleta do Aratinguetá, senhor João Pedro Pinheiro, como curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, posto que, após ter sido advertido anteriormente devido a uma conduta antidesportiva, reclamou das decisões da arbitragem com as palavras e ações. E levou o segundo cartão amarelo. Dessa forma, foi descumprido o artigo 258. Há também uma segunda denúncia em face do atleta Gustavo Soares Franco, como incluso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 2 CBJD, posto que teria desferido e atingido com uma cotovelada o abdômen de seu adversário, um jogo paralisado. O jogador atingido necessitou de atendimento médico, mas permaneceu na partida. Dessa forma, teria descumprido também o artigo 254 do CBJB. Consigo que ambos os atletas são primários e amadores, e há uma defesa escrita pelo atleta João Pedro Pinheiro. E há também uma prova de vídeo. Legal. É um lápis. Essa é a atleta do Pinda. Uhum.
Acho que lá no próprio vídeo está mutado. No vídeo. Aí sim, tá vendo? Isso. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou do Instagram. Estou gravando esse vídeo por causa do acontecimento do nosso jogo anterior, em que eu fui expulso e eu recebi o lateral e não apenas protegi meu corpo, protegi a bola e o juiz achou como se eu tivesse intenção de machucar, meu braço pegou no garoto, no meu adversário, e ele se queixou do gol e o juiz acabou achando que foi uma agressão. Por isso foi expulso. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou do Instagram. Estou gravando esse vídeo por causa do acontecimento do nosso jogo anterior, em que eu fui expulso. Primeiro caso aqui em relação a Procuradoria mantém aqui a denunciação do 258. Em relação ao Gustavo, embora ele tenha apresentado uma versão em vídeo, já se levar em consideração a questão da veracidade da súmula, apenas pedindo para retificar o inciso 2 do parágrafo primeiro, inciso 1 do parágrafo primeiro, que é soco, pontapés, né, cotovelada, e não seria chute, soco, pontapé, que está escrito no inciso 2. No demais, mantenha os seguidos. É o que Obrigado, doutora Laila, pelo Gustavo Soares Franco. Perfeito. Infelizmente, a defensora não procurou conseguir as imagens de transmissão da partida que seriam esclarecedoras para esse caso, porque diferente do que consta da súmula, não foi bem com o jogo paralisado. Foi em uma cobrança, em uma disputa de espaço, ou seja, em um lance. Os atletas ficaram naquele empurra e o atleta denunciado acabou por atingir o atleta adversário. Então, não houve intenção, não tem o elemento doloso do ato praticado por ele, e o próprio depoimento dele diz isso, sim, aconteceu, mas não houve essa intenção, então a defesa requer a desclassificação da denúncia por artigo 254, por jogada violenta, com a consequente conversão da pena em advertência, considerando a sua primaridade, e caso não seja esse o entendimento da comissão e entendam pela manutenção integral da denúncia, a defesa requer a aplicação do artigo 182, considerando que o atleta é amador. Obrigado, doutora Laila. Doutor Bruno, para relatório da defesa do Pedro Pinheiro. Depois pode partir por voto, por favor. Obrigado, presidente. Breve resumo da defesa apresentada pelo atleta João Pedro Pinheiro. Ela fala que a súmula é genérica, que ela limita assim a afirmar que o atleta teria reclamado das decisões de arbitragem, sem indicar quais teriam sido as palavras utilizadas, quais gestos teriam sido praticados, se houve ofensa pessoal, ameaça, xingamento. E dessa forma ela requer a absolução do atleta, pois a prova dos autos não demonstra que tenha havido qualquer reclamação desrespeitosa, subsidiariamente, caso não entenda pela configuração da infração, que seja aplicada a sanção de advertência, conforme consigna o parágrafo 1º do artigo 258 do CBJB. Aqui, senhor presidente, já indo nos votos, eu acolho o pedido da manifestação da defesa com relação ao atleta João Pedro Pinheiro, porque diferente de outros casos, então a gente pode experimentar qual eram as expressões que foram faladas de fato, aqui a súmula é muito genérica, não tem como a gente ver se houve palavras, se houve ofensa, se não houve ofensa, então fica muito difícil da gente ponderar aqui nessa comissão quais são os atos praticados pelo atleta, a razão pela qual não há outra alternativa senão absolver o senhor João Pedro Pinheiro. Já com relação ao senhor Gustavo Soares Franco, aqui eu entendo que não houve nenhuma tese habilitante na interpretação da defesa, não há nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre o cima da partida e que consignou que foi desferido uma cotovelada do adversário fora da disputa da bola e um jogo paralisado.
Então, tendo caracterizado sim a infração ao 254A, contudo, levando em consideração a primariedade e o amadorismo do atleta, eu aplico um 82 e condeno o atleta a 2 partidas. É meu voto, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Com o relator. Também voto com o relator. Então, o resultado por unanimidade, João Pedro Pinheiro foi absolvido e o Gustavo Soares Franco, condenado a pena de 4 partidas e com a aplicação de um 82 pena com a suspensão de 2 partidas. Próximo processo, 534/2026, doutor Evandro. 524. 534, 2026, Paulista Sub-17, Grêmio Prudente versus Santa Cruzense. A Procuradoria oferta denúncia em desfavor de Bruno Otávio Gada da Mata, em curso no artigo 258, caput da equipe Grêmio Prudente. Conforme consignado em suma, no relatório de diretor do jogo, Gandula, Bruno Otávio Ganda da Mata foi expulso por ofender seu adversário em termos de baixo calão. Informo que aos 75 minutos de jogo, expulsei o Gandula, senhor Otávio Gada da Mata, por xingar o goleiro da equipe do Santa Cruzense de filho da... O senhor Bruno não possui antecedentes. Possui súmula, possui relatório de partida e possui defesa escrita a esse relatório, presidente. Obrigado, doutor Anselmo. Presidente, mais um gandula, né? Na verdade, não é um gandula, que é um torcedor que está dentro do campo, autorizado. E de vez em quando ele pega as bolas. Assim, pede-se a condenação para que se, de forma exemplar, para que isso não ocorra de forma tão constante do jeito que nós vemos. É o pleito. Obrigado. Defesa escrita, doutor Evandro. A defesa escrita do senhor Bruno Otávio Ganda da Mata consiste em nunca teve envolvimento com conflitos ou qualquer demonstração de conduta, sequer reprovável, a que se tenha saber documento não existindo, regras das partes polêmicas ou previstas que possa ter ocasionado ou em qualquer descumprimento das normas ou regras internas, ou ele não possui antecedentes, considerando todo o alegado, as demais conformidades com a norma Estado, a interpretação pela a absolvição do denunciado, caso não tenha alguma imposição de sanção, seja considerada boa conduta e atenuantes. Os pedidos, que seja procedente o pedido de absolvição, alternativamente, não sendo a compreensão que seja eventual pena convertida em advertência. Seja aplicável, caso não seja, fixação de pena mínima. Este é o relatório. Essa é a defesa escrita. Presidente, passa a proferir meu voto. Mais uma vez, um absurdo. Gandula participar do jogo, fazer xingamentos, não é função dele, apenas a função dele é buscar, entregar e devolver as bolas. Tanto como parte do outro, processo, 15 dias, cabinete 82, 7 dias de suspensão. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Bruno. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Para manter a coerência, eu vou discordar na dosimetria, eu votaria por uma suspensão de 30 dias, com 82, 15 dias. Então, por maioria, o Bruno Otávio Gada da Mata, do Prudente, foi condenado. No Processo 535/2026, jogo válido pelo Paulista Sub-17, entre Rio Preto e Olímpia. Aqui a Procuradoria oferece denúncia em face do senhor Lucas Silva Parra, como curso do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que for expulso por atingir com o caos seu adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol fora da área penal. Também há uma denúncia em face do senhor João Pedro Garcia Cícero, como incluso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que foi expulso por atingir com as travas a perna de seu adversário, com uso de força excessiva na disputa da bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico, continuou normalmente na partida. Consigno que ambos os atletas são primários. Deixa eu só confirmar, mas acredito que ambos os atletas são amadores também. É o relatório, senhor presidente.
Doutor Anselmo. São dois casos distintos, né? O primeiro caso, o atleta troca ali o gol pela expulsão, o motivo pelo qual foi expulso de forma direta. E no segundo caso, conforme os elementos relatados, né? Ou seja, atingiu com a trava da perna e força excessiva na disputa da bola, o meio que foi denunciado ali por uma prática de jogador violento. Assim, a Procuradoria mantém os termos e requer a condenação de morte. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laila. Obrigada, presidente. Infelizmente, a defesa também não teve acesso às imagens de transmissão capazes de diminuir, pelo menos, o que consta da súmula com relação ao senhor João Pedro. Pelo resto, a alternativa que não seja requerer a conversão da pena em advertência ou a aplicação da pena mínima junto com o artigo 82. Com relação ao senhor Lucas, assim como já pautado em outros processos da sessão de hoje, pedir uma chance clara de boa, a defesa entende que existe aí a aplicação da penalidade pela arbitragem de forma correta, mas que essa expulsão e o cumprimento da suspensão automática já seria pena suficiente para esse atleta, requerendo a sua absolvição, e caso não seja esse impedimento, a conversão da pena em advertência. Obrigado, doutora Laila. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, em ambos os casos, eu verifico que não houve nenhum elemento, nenhuma prova capaz de alcançar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida. Então, entendo caracterizar ambas as condutas com relação ao senhor Lucas, ao artigo 250, e com relação ao senhor João Pedro, como imposto no artigo 254. E já indo para a grosseria da pena, levando em consideração que ambos são primários e amadores, e os dois artigos, eles autorizam a aplicação da advertência, eu voto pela advertência em ambos os casos. É meu voto. Obrigado, doutora Evandro. Como relator. Também voto pelo relator. Então, por unanimidade, tanto Lucas Silva Parra como João Pedro Garcia Cícero foram condenados à pena de advertência. Próximo processo, 3.6/2026. Doutora Evandra tem a palavra. Lembrando que nos dois tem defesa escrita. Também tem prova de vídeo. Sim, 3.000/2026, Paulista Sub-17, São Bernardo versus Valinhos. Primeira denúncia em face de Gabriel Garcia Mendonça, incluso no artigo 250 do CBJD. Segundo relatório de árbitro, motivo: primeiro cartão, ação temerária; segundo cartão, por impedir um ato promissor. Possui prova de vídeo. O segundo, o senhor Carlos Eduardo Souza Monteiro, incluso no artigo 250 do CBJD, do São Bernardo Futebol Clube. Após sofrer uma falta, o jogador levantou-se, dirigiu-se em direção ao seu adversário e desferiu um soco no peito do atleta da equipe Valinhos Esporte Clube. Possui também prova de vídeo. Ambos são primários. Não possui súmula, possui relatório de partícula. Possui defesa do São Bernardo. E também possui defesa do Valinhos Esporte Clube, esse relatório. Vamos dar as duas provas de vídeo? Esse é o Carlos, de 38 anos. Acho que próximo. Estão satisfeitos? Na primeira?
É isso aí? Tá. Satisfeito, doutor? Presidente, embora no relato simular aí, como é importante quando se tem um vídeo, né? Os dois estão lançados no mesmo artigo. No primeiro caso, um caso simples, segundo o cartão amarelo ali, ele segurou, né? Então, por dever de ofício aqui, foi denunciado no artigo 250 ali pelo ao ato desleal. No segundo caso, a Procuradoria verificou atento ali o lance e, embora diga aqui na súmula que ele se dirigiu ao seu adversário que seria um soco, ali ele se levanta e não fica muito claro e não parece que foi um soco, mas aquele empurrão ali por ter sido derrubado, né? Dessa forma, a Procuradoria optou pelo artigo 250 e entende que foi mais um ato hostil do que uma agressão. Dessa forma, requer a condenação desses termos. Obrigado, professor. Doutor, levando para o relatório das suas defesas e pode partir para o voto depois. Primeiramente, a defesa do senhor Carlos Eduardo Souza Monteiro. Primeiramente, cumpre descartar que a Procuradoria, quando expressamente não se verifica uma gravidade maior, caracterizando por ato hostil, afastando ele de qualquer conclusão no sentido de agressão física. O vídeo demonstra de forma inequívoca a inexistência de qualquer ato hostil praticado pelo atleta. Diante do exposto, requer que seja absolvido o atleta subsidiariamente na remota hipótese de entendimento diverso, requer a aplicação mínima prevista no 250 do CBJD, convertida em advertência. Este é a defesa. Agora, a segunda defesa, em face do senhor Gabriel Bessa Mendonça. A denúncia funda-se exclusivamente no relato constante da partida, sem qualquer descrição de conduta grave, violenta, grosseira, efetivamente hostil da parte do atleta, e ainda referência à gravação audiovisual disponível. A idoneidade da súmula. A ação temerária conforme o segundo cartão amarelo. As infrações técnicas punidas com cartão amarelo no problema direto arbitrário sem gerar por si só infrações disciplinares autônomas. Não há qualquer indício de antecedentes disciplinares. Defendente dando causa do adversário de conduta posterior reprovável, agravamento que justifica a imposição da pena acima do mínimo legal, portanto, requer que seja absolvido do artigo 250, caso não seja esse o entendimento da pena mínima convertida em advertência. E estas são as duas defesas feitas e passo a proferir o meu voto. Em ambos os casos, eu verifico, sim, o ato hostil. Devido à primariedade de ambos os casos, eu aplico a advertência. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, os dois atletas, Gabriel Bessa Mendonça, do Valinhos, e Carlos Eduardo Souza Monteiro, do Bernardo, foram condenados por unanimidade a uma pena de advertência. Eu queria fazer a ingressão de uma mudança na pauta rapidamente para atender ao foco da nossa secretária. No último processo, o processo 541/2026, aí nós acabamos com os processos da centena civil. Doutor Evandro, 541/2026. É o primeiro do João? Isso. Isso. Mas aí não tá. Nossa, Sim. É que eu comecei esse processo. Eu vi no meu pequeno assim. Tem que resolver o pequeno mais rápido possível.
Obrigada, presidente. Processo 541/2026, ator da Procuradoria oferta denúncia em face da Associação Atlética Francana em curso no artigo 191, inciso 2 do CBJD, pelas razões seguintes. A Procuradoria, conforme comunicado de irregularidade, a Associação Atlética Francana não efetuou o pagamento dos débitos com o Departamento Financeiro da Federação Paulista de Futebol. As multas dão um total de R$ 2.800, estão em aberto. Possui o documento onde aparece pendente. A associação não cumpriu com suas obrigações no prazo estabelecido pela qual foram remetidos aos autos da Procuradoria, à Defensoria. Não foi informado o pagamento até a presente data. Informar agora. Ele foi, Foi pago? foi suspenso preventivamente, depois foi pago e efetivamente cobrado a suspensão. Ah, perfeito. Só que No passado eu escrevi processo assim. como é, está nessa fase. Agora eu vou começar a aprender o que é, tipo, sobre os 14. Eu acho que era 10%. Acho que era 10%. Não, foi 10% no valor do débito. Deve ser do débito, eu te Todos pagam. Enfim, são todos, tem, possui ficha de antecedentes, não possui defesa escrita, é esse o relatório, presidente. Do Francel. Presidente, se a ficha disciplinar existência no 91 da equipe, embora tenha pago, foi extemporâneo, não cumpriu com as obrigações financeiras no prazo estabelecido, assim ficar a condenação. Obrigado, doutora Laila. Obrigada, presidente. Nesses casos, essa defensora e o doutor Bernardo, nós entramos em contato com a agremiação exatamente requerendo os comprovantes de pagamento para verificar o prazo. Mas, de toda forma, nesses casos específicos, a secretaria sempre certifica que houve o pagamento. Então, houve sim o pagamento, o débito não está mais pendente, porém foi pago de forma extemporânea. Nesse sentido, a defesa, então, requer, conforme o entendimento geralmente sendo aplicado no curso dos anos, sempre a absolvição e não haver nesse entendimento a aplicação do entendimento. Obrigado, doutora Eduardo. Obrigada. Obrigada, presidente. Em que pese foi efetuado o pagamento, contudo, a agremiação possui uma lista extensa no artigo tipificado. Só um instante. Ah, viu? Vai dar o valor de, vou colocar vezes 2.915, 20% do valor, devido à reincidência, R$ 583, é como voto. Obrigado, doutora Ivana, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Com relator. Obrigado. Então, por unanimidade, a Francana foi condenada no artigo 141, inciso 2 do CBJD, a uma pena de R$ 583. É isso, né? Processo encerrado. Já tem o toque da secretária. Próximo processo, 608/2026. Doutor Bruno, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 608 de 2026, jogo entre a LG Futebol Clube e Barretos, que a Procuradoria oferece denúncia em face da agremiação do Barretos, posto que, conforme súmula da partida, a equipe de Barretos relacionou para a partida apenas 21 atletas, enquanto o regulamento específico do campeonato ele estipula a quantidade mínima de 22 atletas. Dessa forma, teria descumprido o artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 19 do regulamento específico. Consigno que a agremiação ela é multireincidente, inclusive específica. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutora Anselmo. Presidente, esse é um caso igual hoje, né? O regulamento ele tem essa trava, porque todos os atletas jogam, né? Então, para que não seja artifício de não usar um determinado jogador, é possível que a equipe possa
usado essa artimanha de não trazer um atleta, assim, fato de descumprir o regulamento, você deve ser condenado conforme descrito no regulamento específico, que é o PT. Doutora Laila. Presidente, então, restou relacionar um atleta, né, ou deixou de ser presente um atleta, a defesa requer que seja afastada por completo a penalidade de R$ 1.000 que é prevista e aplicada pelo DCO, e que seja, então, focada o processo no mínimo legal do 91, que é de R$ 100, que seria algo, por analogia, aplicado também pelo DCO, R$ 100 por atleta faltante, nesse caso, então, de R$ 100. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, acho que não há nenhum elemento capaz de afastar. Questão de veracidade, tanto tem caracterizada a conduta, e, inclusive, por coerência ao voto do primeiro processo dessa pauta, eu voto pela aplicação de pena no valor de R$ 600. Obrigado, doutor Evandro. Como relator. Também voto relator, então, o Barretos foi condenado a uma pena pecuniária de R$ 600. Próximo processo, 609, doutor Evandro. 609/2023, Paulista do Sub-13, Taubaté vs Paulista. Primeiramente, a douta Procuradoria oferta denúncia em face à agremiação paulista, em curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, parágrafo único, anulado com o parágrafo único do artigo 19 do regulamento específico da competição. Informo que a equipe paulista Futebol Clube relacionou 21 atletas para a partida. Segundo o denunciado, a agremiação Taubaté, em curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, anulado com os artigos 23 e 29, inciso 10 do regulamento específico do campeonato. Verifica-se o relatório da equipe de apoio, houve vários problemas na organização da partida, no qual Taubaté era mandante. Em suma, as principais são: a Polícia Militar informou que só estaria responsável pela escolta da arbitragem. O senhor Guilherme Alves informou à GCM que seria responsável pelos portões, realizando o controle de acesso e revista dos torcedores. A GCM atrasou e, com isso, o portão ficou fechado até as 8h45, quando o diretor de partida, senhor Márcio Farizaldi, e o senhor Guilherme Alves abriram o portão, colocando os funcionários do clube para que não atrasassem a partida. O senhor Guilherme sugeriu que seguisse a partida com os portões fechados, só abrisse quando a GCM chegasse, porém acabou a segunda sugestão do diretor de partida. Foi sugerida pelo diretor de partida que os torcedores visitantes fossem autorizados a entrar com o guarda-chuva, pois o mesmo estava na área descoberta e havia previsão de chuva, mas não houve nenhum tipo de revista. Os torcedores entraram ao estádio como achavam necessário. Portão 2 da torcida mandante foi direcionado um membro da comissão técnica, senhor André Loyola da Silva, ficando somente nas proximidades do portão e saída quando era necessário realizar alguma atividade relacionada à sua função real, deixando o portão sem ninguém. Mesmo quando presente no portão, não realizava revista ou qualquer tipo de controle de acesso, os torcedores chegavam e entravam sem qualquer tipo de abordagem. A torcida portão 4, a torcida visitante, foi direcionada ao staff do clube, senhor João Luiz Águila Alcântara, que permaneceu sozinho até o término da partida. Não houve nenhum tipo de revista ou controle de acesso nesse portão também. A GCM chegou no estádio às 8h58, com efetivo de 4 guardas municipais, mas informaram que somente 2 estavam designados a permanecer no estádio. Os outros 2 saíram de ronda, que poderiam sair a qualquer momento. Sugerimos que ficasse um GCM em cada portão, mas não foi possível, pois informaram que não poderiam separar a guarnição. Portanto, permaneceram os 2 GCM no portão 2, os outros 2 ficaram acompanhando o jogo próximo à arquibancada no portão 4 do visitante, por somente o staff do clube. Os colaboradores de alimentação e bebida entraram pelo portão 2 sem passar pelo credenciamento. Quando o apoio solicitou que os mesmos fossem retirados dos credenciais, foi surpreendido, pois o responsável pelo serviço A e B, senhor Luiz Henrique, dizendo: quero ver quem vai fazer pegar essas credenciais. Eles entraram como torcedores e não vão até lá. Vocês vêm aqui para complicar o trabalho dos outros. Eu quem mando aqui. Não criamos caso, com isso fomos até lá entregar as credenciais para os mesmos. Realizando a leitura, entregamos aos presentes. Ficou faltando somente o credenciamento do senhor Edenilson, colaborador que exerceu as atividades no setor visitante.
possui relatório na íntegra, possui ficha de decedência no regulamento específico, e a agremiação Taubaté também possui ficha de antecedentes, possui relatório de jogo, possui súmula e não possui defesa escrita esse relatório, presidente. Obrigado, doutor Evandro. Doutor Anselmo. Presidente, o item da denúncia é caso idêntico ao caso anterior, né? Assim, tem mais considerações. No item 2, se verifica uma série de desmandos aí durante a organização da partida. A Procuradoria se ateve aqui em duas situações: a falta de presenciamento dos colaboradores, que atinge aí o artigo 23 do regulamento específico da competição, e a ausência de revista e controle de acesso, que atinge o artigo 29 também do mesmo regulamento. Assim, o denunciado descumpriu as normas, tem que caracterizar a conduta infracional do artigo 91, inciso 3, né? Ok. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laila. Obrigada, presidente. Com relação à falta do atleta, assim como nos demais casos já julgados na sessão de hoje, a defesa novamente requer que seja totalmente afastada a penalidade dos R$ 1.000, sendo aplicada tão somente R$ 100 pelo atleta faltante. Já com relação à denúncia do Taubaté, tem alguns pontos no próprio relatório que chamam a atenção e são importantes ser citados aqui. A agremiação, felizmente ou infelizmente, nesse caso, infelizmente, não tem questão sobre PM ou sobre a GCM. É encaminhado o ofício para comparecimento e comparecer. Se a adição não é suficiente, se a administração pública não mandou o que foi solicitado, infelizmente a agremiação não tem esse poder. Veja, existiu um policiamento que, né, se não me engano, no sub-13 não é obrigatório, mas foi destinado tão somente à arbitragem. Com relação à GCM, tinha um contingente de 4, mas não pode separar a guarnição, então não pode pôr um para lá, não pode pôr um para cá. E aí vem o diretor da partida, que, né, representante, que está ali zelando, e manda abrir os portões sem que tivesse esses responsáveis ali presentes. E aí fica a sugestão do integrante da agremiação mandante de não, vamos aguardar para abrir os portões. Pode iniciar o jogo sem os portões abertos. É melhor aguardar do que correr algum risco. Mas acabou acatando, inclusive isso consta, ela acabou acatando essa sugestão do delegado, do diretor da partida, para que fosse aberto. E aí, se a GCM que estava ali apta para fazer o trabalho não fez, é algo que, infelizmente, a agremiação não tem o que fazer. Eles não poderiam também colocar lá funcionários particulares também para auxiliar, mas não é essa função essencial. Foi chamada exatamente para isso. Outro ponto, não é que não houve o credenciamento, porque um ponto do relatório fala, não criamos caso e fomos até lá entregar a credencial. Então, eles só não estavam portando a credencial para entrar, mas o credenciamento existia. Como é que eles iam pegar uma credencial sem indicação de nome, sem nada? Isso existia. Então, a defesa entende que dentro de um contexto caótico, a agremiação ela fez todo o possível previamente e no momento ali da partida. E que isso também não acarretou nenhum problema de atraso ou do protocolo, não deu causa atraso na partida. Então, a defesa requer a primeira absolvição da agremiação, não é devido estendimento a devida conversão em advertência, e caso não seja esse o entendimento, a defesa verificou que a última penalidade no artigo 191 foi de R$ 200. Em caso de condenação, isso deve ser levado em consideração no escalonamento da pena. Essas são as defesas. Só uma dúvida, doutor Anselmo. No Taubaté são duas condutas diferentes ou uma só? Isso não ficou claro para mim. Eu entendo que é uma só, porque foi Os um artigos fator que 23 e 29 do regulamento. Então foi uma só. Tá bom, obrigado. Doutora Eva. Obrigada, presidente. Vou começar pela equipe do Paulista, que apenas relacionou 21 com 21 atletas, seguindo o entendimento da comissão, multa de R$ 600. Vamos seguir. Bruno. Bruno. Com relator.
Com o relator também, então, Paulista é condenado por unanimidade a pena pecuniária de R$ 600. Para o Taubaté. Quanto ao Taubaté, quando você faz o pedido, quando se inscreve uma competição, conforme é bem capitulado, tem que realizar e seguir todas as exigências nele estipulados, né? Então, o Taubaté foi muito perigoso esse jogo, não tinha policiamento, não tinha revista, não teve credenciamento, enfim, não teve absolutamente nada. Esse jogo é extremamente perigoso. Mesmo se tratando de um sub-3. Principalmente no sub-3, que temos os pais ultimamente, acho que está mais perigoso um sub-3 do que um jogo profissional. Então, sendo assim, diante de todos os fatos, eu vou apenar em R$ 5.000 já com a benesse do 182, é como voto, presidente. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Voto com o relator. Confesso que eu fiquei um pouco confuso aqui nesse julgamento, porque a doutora procuradora brilhantemente deu uma carregada na tinta, e a doutora Lara brilhantemente trouxe argumentos convincentes a respeito do que acontecia. O que mais me chamou a atenção, e conforme consta nos autos, é que o próprio cara do Taubaté falou, não abra. E aí o diretor do jogo resolveu abrir mesmo assim, né? Mas eu não sei se for mais correto, eu entendi que tinham duas condutas diferentes e aí acabou virando uma só, né? Se fossem duas condutas, eu acho que eu teria um julgamento um pouco diferente. Mas acho que também R$ 5.000 a gente está, com todo respeito aos nossos colegas aqui, a gente está pegando um pouco pesado demais diante de um caso de 13. Tem casos profissionais que julga aqui que tem coisas parecidas e a gente já deu julgamentos mais leves. Então, voto uma pena de R$ 1.000 ao Taubaté pecuniária de R$ 1.000. Então, agora, proclamando o resultado, por maioria, o Taubaté foi condenado no 9, inciso 3, condenado por 23 e 29, inciso 10 do REC, a uma pena pecuniária de R$ 5.000. Presidente, a defesa vai requerer a lavratura de acordo do voto divergente, por favor. Ricardo. Processo 610, relatora, doutor Evandro. É dos dois, né? É dos dois. Isso, agora pode divergente. Não, agora pode divergente. Ela tem que fazer o também. 610/2026, Paulista sob 14, Barretos de Assos Olímpia. A Procuradoria oferta denúncia em face de Sandro Pereira dos Santos, por no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJB da equipe Olímpia. Após informar pelo quarto árbitro que o senhor Sandro, mesmo já tendo sido advertido, ainda continuava exaltado, gesticulando e proferindo palavras contra as decisões da arbitragem. Ele não possui antecedentes, possui súmula, possui súmula, possui relatório do partido e não possui defesa escrita de relatório do presidente. Obrigado, doutor. Também foi um caso de sub-14, com preparador físico, de suas funções, somente contra a área disciplina esportiva, dando mais exemplo aos seus educantes, assim que a condenação esperamos da. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laia. Obrigada, presidente. Por causa de aplicação do segundo cartão amarelo, a defesa destaca e, nesse caso, a súmula é totalmente genérica. Não tem indicação do que estaria sendo referido, quais são os gestos, do que ele estava gesticulando, então a defesa entende que não há muito cabimento na denúncia com todo respeito à outra procuradoria, então a defesa requer a improcedência da denúncia com consequente absolvição, e caso não seja esse o entendimento, a devida conversão da pena e advertência, considerando-se o segundo amarelo, é o denunciado primário em uma categoria onde é plenamente possível a aplicação do 182. Obrigado, doutor Evandro. Obrigada, presidente. Cumprimento a nobre defensora, acolho o seu pedido, absolvendo o senhor Sandro, uma vez que a súmula é totalmente genérica. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, com o relator. Também voto com a relatora
essas súmulas aqui não tem nenhum comentário a fazer, não tem condição, né? A gente já está perdoando aqui, ao contrário do que o doutor Anselmo gostaria, quando fala vergonha, sacanagem, mas ele não fala o que aconteceu. Não dá nem para considerar. Não, exato. Então, por unanimidade, votou-se pela absolvição do preparador frigorífico Sandro Pereira dos Santos. E para a alegria de todos, em especial da secretária, o último processo, acabando da pauta, Santa Cruz, esse é o nosso petição de cantamos. Santa Cruzeiro contra o Novo Horizontino, Polícia Sub-15, doutor Bruno, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui são 3 denúncias ofertadas pela Procuradoria de Justiça Desportiva. A primeira conduta diz respeito ao denunciado Luiz Daniel Costa Silva, como em curso no artigo 250 do CBJD, posto que foi expulso, pois anteriormente foi advertido por trocar empurrões com seu adversário com a bola parada e, após ter sido advertido, novamente atingiu seu adversário com um falso temerário na disputa da bola. A segunda denúncia é em face do senhor Luan Brian Ferreira de Freitas Nunes, como em curso no artigo 250 do CBJD, posto que, conforme consta na súmula da partida, ele foi expulso, pois anteriormente foi advertido por impedir um ataque promissor e voltou a ser advertido para atingir seu adversário nas pernas de maneira temerária. Já a terceira denúncia é em face da agremiação Santa Cruzense, posto que, conforme relatos da equipe de apoio, foi informado pelo diretor do jogo que, em reunião preparatória, o clube mandante havia informado que seria disponibilizado banheiros químicos para a torcida visitante. Todavia, ao chegar ao estádio, constatou-se que tais banheiros ainda não haviam sido entregues. Diante da situação, o diretor do jogo procurou a responsável pelo estádio, que prontamente entrou em contato com a empresa responsável, a qual informou que houve um erro logístico, ocasionando um atraso na entrega. Em caráter emergencial, foi liberado o banheiro que encontrava-se fechado para a utilização da torcida visitante. Contudo, este banheiro comportava apenas um usuário por vez, sem a possibilidade de separação entre masculino e feminino. Desta forma, teria descumprido a seção 3 do Manual de Infraestrutura da Federação Paulista de Futebol, que determina o mínimo de um banheiro masculino e um feminino por setor, descumprindo, por consequência, o artigo 191, inciso 3 do CBJD. Consignam que o atleta Luiz Daniel, o atleta Luan Brian e a agremiação são primários. Este é o relatório presente. Obrigado, doutor Bruno e doutor Anselmo. Presidente, os dois primeiros denunciados, situações do artigo 250, não há maiores considerações, apenas aquela consideração. No caso da agremiação, faltou banheiro, no relato diz que os banheiros foram entregues no estádio 40 minutos depois, mas aí as necessidades fisiológicas dos torcedores não podem esperar esse tempo todo. Há um descumprimento em tempo ali, né? Deve ser respeitado. Houve deficiência em boa parte da partida. O manual de infraestrutura determina banheiros para no mínimo um para homem, um para mulher. Assim, há o descumprimento e requer a condenação conforme o artigo 91 e o regulamento. Obrigado, doutora Laila. Obrigada, presidente. Com relação aos atletas, situação de baixa gravidade, a defesa requer a absolvição de ambos por entender que o cumprimento do automático de ser condição suficiente, não havendo estendimento devido à conversão das penas em advertência, exatamente por serem atletas primários e amadores e por ter a denúncia no artigo 250. Já com relação à agremiação, em casos assim, em categoria de base, eu também tenho muita dificuldade para entender o tamanho da proporção do dano. Porque não tem a quantidade de pessoas presentes. Tem uma expectativa de. No relatório do diretor de jogo, fala uma expectativa de. No relatório de jogo, fala expectativa de 150 pessoas. Não dá para saber ao certo se eram 150 pessoas ou não para entender a extensão desse dano. Esse atraso de 38 minutos decorre da culpa de uma empresa particular que foi contratada, como consta do próprio relatório.
O responsável pela agremiação prontamente, quando verificou o que aconteceu, entrou em contato e tentou contornar da melhor forma possível. Então, houve atos e tivemos todos os atos possíveis da agremiação para sanar a situação. A defesa chama a atenção de ser também a categoria sub-15, onde a maior parte do fomento vem dos pais das crianças, dos atletas, né, não necessariamente de outra forma. A agremiação é primária como conselho de certificação do processo. Então, em que pese tenha havido esse atraso, talvez essa decisão de liberar o outro banheiro teria sido suficiente para o público em questão. Então, a defesa requer primeiro a absolvição da agremiação, não haver esse entendimento de conversão da pena em advertência, e caso não seja esse entendimento, a aplicação da pena mínima. Se for superior à pena mínima, seja levado em consideração o artigo 182, 182A, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Obrigado, doutora Lara. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Com relação aos atletas, eu acolho o pedido da defesa, levando em consideração, especialmente, o caráter genérico da súmula da partida, novamente, porque eu vejo que, em ambas as descrições, há a menção de uma jogada temerária, mas seria uma jogada temerária. E aqui, novamente, a gente não consegue ponderar, até mesmo na dosimetria da pena, qual foi, qual não foi. Então, eu entendo que este relatório sumular, ele é genérico, além de, em ambos os casos, eles terem sido o segundo cartão, caso do segundo cartão amarelo. Então, eu entendo que a advertência não, desculpa, o cumprimento da automática e o decorrer daquela partida, que ele não pôde atuar, ele já cumpriu o caráter disciplinar dessas ambas ações. Com relação à agremiação, eu uso divergir da defesa, porque eu entendo que houve, de fato, descumprimento da norma. Então, independente de, após ter o problema, a agremiação buscar soluções, inclusive, ela abriu, né, o banheiro se encontrava fechado para a utilização da torcida militante, de fato, não foi suprido, porque não existiam dois banheiros, um para o masculino e um feminino. Então, eu entendo sim que estou caracterizada aí a infração disciplinar. Então, eu condeno a agremiação ao valor de R$2.000. Com a aplicação do 82, eu diminuo para R$1.000. É meu voto, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Evandro. Com o relator. Obrigado, doutor Evandra. Eu vou votar com o relator também, só queria fazer um adendo. Esse estágio é utilizado na Bezinha, isso me chamou mais a atenção. Você tem campeonato profissional rolando agora lá e tem campeonato de banheiro lá. Isso me causou espécie. Né? Ele fala de muito dia antes também, né? Que teve a reunião preparatória, a agremiação, ela se incumbiu de levar o banheiro químico, e no dia 20 ela não cumpriu, ainda que tenha Acontece. terceiro, mas é Mas no estádio que tem jogos profissionais, você não ter banheiro, né? Então me chamou a atenção, por isso que R$1.000, R$2.000 para mim está muito bem ponderado a dosimetria e com roubo para que a cidade, né, que se trata do Estado Municipal, faça um banheiro definitivo para a torcida visitante. Afinal, a Santa Cruzeiro joga profissionalmente há alguns anos lá. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, o Luan Braga Ferreira de Freitas Nunes e o Luiz Daniel Tosta Silva, ambos foram absolvidos, e a Santa Cruzense em si foi condenada a uma pena pecuniária de R$1.000, no artigo 91, inciso 3, formulado com a seção 3 da área de público do manual da infraestrutura da Federação. Esse resultado, e para encerrar, o primeiro jogo da Copa terminou 2-0, 3 expulsões. O comitê disciplinar da FIFA vai ter trabalho, a gente podia estar lá, né? Faz tudo mais rapidinho. Um abraço a todos e encerro a sessão.